Fala galera, beleza? Saudações. Bom, então, dando início ao conteúdo de sociologia, como eu apresentei na primeira aula, na apresentação, né? Política, Estado e poder. Eu dividi esse conteúdo em duas aulas, essa e a próxima, porque para não ficar corrido e dá para todo mundo compreender tudo num ritmo bacana. Bom, quando a gente pensa em poder, é natural que a gente pense nos pontos centralizados desse poder. No entanto, o poder ele está em praticamente todas as relações sociais, todas. Mais tarde vocês vão conhecer um teórico chamado Michel Foucault, que vai discutir a chamada microfísica do poder. Esse conceito vai nos apresentar o poder fragmentado em diversos espaços dentro das relações humanas. Exemplos, a gente tem os mais diversos possíveis. Quando sua mãe diz, menino, vai dormir, tá na hora, e você obedece, ela exerceu poder sobre você. Quando você chega num lugar e tem alguém mais forte fisicamente do que você, e ele te dá uma ordem e você acata por medo de ser agredido, essa pessoa exerceu o poder sobre você. Os exemplos são os mais diversos possíveis, os mais variados possíveis. Se a gente for pensar esses exemplos, eles são muito diversos. Mas o poder também é a capacidade de ação sobre indivíduos ou grupos de indivíduos. Se alguém detém o poder, por exemplo, o dono de uma empresa, ele detém poder sobre os funcionários. Ele pode dar ordens para esses funcionários e esses funcionários precisam acatar essas ordens, óbvio, desde que não seja nada que fira a dignidade de cada indivíduo, mas eles precisam acatar essa ordem. E o fato de acatarem essa ordem é uma manifestação clara de poder. O Estado detém o poder político. Como assim, Theo? O Estado detém o poder político? Simples. O Estado ele detém o poder de determinar os rumos que a sociedade que ele governa, o governo que está à frente do Estado, deve tomar. Então, o Estado, formado de seu governo e da burocracia, ou seja, dos funcionários de Estado que administram aquele Estado, eles têm a capacidade de dizer os rumos que esse país, que esse estado ou que esse município vai tomar. E aí o município segue nessa direção. Por isso, o estado segue nessa direção, ou o país segue nessa direção. Por isso que quando a gente diz estado e diz que ele tem o poder político, é exatamente por isso. Ele detém os rumos políticos e, por consequência, o econômico, social daquele espaço, seja ele municipal, seja ele estadual, seja ele federal, quando engloba o país inteiro. Bom, o fortalecimento do Estado moderno é fruto do absolutismo monárquico burguês. Por que absolutismo monárquico burguês? Porque eu vou apresentar agora na sequência como o Estado Nacional começa a lançar suas bases de formação. Desde ali as primeiras crises do sistema feudal, desde as movimentações das estruturas burguesas, dos burgueses no contexto do comércio, que vai então formar uma base que vai permitir ao Estado moderno surgir a partir dessa base. Então, o fortalecimento do Estado moderno é fruto do absolutismo monárquico burguês, mas a gente vê isso logo à frente. Do século XVII em diante, o absolutismo foi superado pelo liberalismo burguês. A gente também vai ver que a burguesia, em momento nenhum de sua trajetória, desde o seu surgimento até os dias de hoje, ela foi inocente. Pelo contrário, pense no mundo como um tabuleiro de xadrez e pense a burguesia como o melhor de todos os enxadristas
nesse contexto até o momento. Ela moveu cada peça friamente calculada em direção aos seus objetivos e os alcançou. Não à toa governam o mundo hoje, de certa forma. Vamos lá. A formação do Estado moderno e o Estado absolutista. Eu vou dar um recuo histórico apenas para contextualizar, mas serei objetivo. Eu preciso que vocês lembrem que quando eu falo de sistema feudal, eu estou falando de uma modalidade que foi majoritária no centro da Europa. Lembram? Uma fragmentação política, uma fragmentação econômica e uma fragmentação social. O que gerou nisso tudo uma fragmentação também de poder. Qual poder estabelecido e centralizado na Idade Média? A Igreja Católica. Só ela era um poder centralizado. Os feudos representavam estruturas de poder isoladas. Eles representavam estruturas de poder que negociavam, que se articulavam com outros poderes como o dele. Vocês conhecem a lógica de relação de poder entre suzerano e vassalos. Lembrando que qualquer filme medieval vai abordar esse tipo de relação. O que é essa relação de suzerania e vassalagem? O suzerano, normalmente era um rei, ele fazia um acordo baseado na palavra, baseado na honra, baseado na lealdade entre ele e seus vassalos. E toda vez que alguém invadisse ou atacasse um feudo, o suzerano tinha a responsabilidade de reunir todos os outros vassalos, os cavaleiros, e se deslocar no exército de nobres para defender aquele feudo. Caso o suzerano fosse atacado, os vassalos se reuniriam para defendê-lo. Isso era uma relação de lealdade. Só que, dentro dessa lógica, não havia um exército profissional. Como cada feudo era independente, cada feudo estabelecia a moeda que ele aceitaria. E quando eu falo de moeda, existiam algumas situações que nem havia uma moeda propriamente dita. Como esses feudos, eles produziam basicamente o que consumiam, ou seja, tinham uma produção de autossuficiência, eles nem sempre se abriam ao comércio. E como não havia, por exemplo, uma medida de peso, não havia uma medida, uma metragem, não havia uma moeda unificada, não haviam taxas unificadas, cada feudo definia sua medida de peso. Cada feudo definia sua medida de metragem. Cada feudo decidia que moeda aceitar. Às vezes, quando recebia uma moeda, era com a cara do seu feudal cunhada. Quando aceitavam o comércio, cobravam taxas para os comerciantes. Quem eram esses comerciantes? Óbvio, os burgueses. Então, os burgueses começaram a pressionar o suzerano, que era o rei, a implementar mudanças nesse aspecto, criar uma moeda única, criar um peso e medida únicos, criar relações comerciais estabelecidas previamente. E aí, para fazer isso, o que é que eles começaram a fazer? Começaram a financiar esse senhor, esse suzerano. Bom, com essa grana dos burgueses, o suzerano conseguiu, primeiro, contratar um exército profissional, mercenários, que deu a ele poder sobre todos os outros grupos de cavaleiros, porque o exército dele era mais forte que todos os outros juntos. Isso deu a ele poder para tomar as decisões que quisesse. De posse desse poder, óbvio, ele fez o que os burgueses queriam. Centralizou a moeda, definiu um padrão de pesos e medidas, definiu os critérios para comércio e aí garantiu segurança para que esses comerciantes transitassem de um lugar para outro. E aí as casas de câmbio que cobravam taxas para fazer a substituição de uma moeda de um feudo para outro, passa então a não se importar, a não ter tanto impacto nesse modelo econômico que tem agora, que foi instituído agora, que é o surgimento, a formação do Estado moderno e, por consequência, do Estado absolutista.
Tranquilo até aqui? Então vamos adiante. O Estado Nacional Português. Quando a gente fala em estados nacionais, é muito natural que a gente automaticamente rememore o Estado português. Ele é ali o primeiro Estado nacional a surgir, a se constituir. E o que é interessante é que o que hoje é Portugal, ele foi primeiro ocupado pelos povos germânicos ali por volta do século V. Depois, a gente tem uma substituição desses povos frutos de conflitos. Eu não sei se vocês se recordam, mas os árabes muçulmanos começaram uma invasão lá no Médio Oriente, que vem por toda a costa, tanto europeia do Mediterrâneo, quanto africana do Mediterrâneo. Invadindo, povoando, colonizando certas áreas ali e chegam à Península Ibérica. Tomam territórios onde hoje é Portugal, tomam territórios onde hoje é Espanha. E obrigam, de certa forma, os povos originários que estavam ali a recuarem ao extremo. Então, esses povos eles recuam. Recuam, mas não se rendem. E aí, numa tentativa de retomar, o Reino de Leão organiza uma espécie de exército de cavaleiros para iniciar uma guerra de reconquista e convidam dois nobres franceses primos, que são Raimundo de Borgonha e Henrique de Borgonha. Interessante é que nesse primeiro momento dos conflitos, o Reino de Leão massacra os mouros e aí os mouros são obrigados a recuar. Como uma forma de reconhecimento da, dos feitos heróicos de Henrique de Borgonha, é doado ao mesmo, a Henrique de Borgonha, um pedaço de terra, o Condado de Portucalense. Você deve estar dizendo, caramba, o cara arriscou a vida e recebeu um pedacinho de terra? Espera aí, gente, presta atenção. Imagina o seguinte, terra era poder. Só que, sendo poder, a terra não era vendável. Você não comprava a terra. Você poderia ter todo o dinheiro do mundo, você não comprava a terra. Você só tinha acesso à terra por meio de doação. E, junto com a terra, você recebia o título de nobreza. Daí que quando o Henrique de Borgonha participa dessa guerra e realiza feitos notáveis durante a guerra, ele recebe como pagamento o título de conde e um pedaço de terra chamado condado. Então ele passa a ser o conde do condado portucalense. Tá claro porque o recebimento dessa terra junto com o título se torna tão importante? Não é só um pedaço de terra, é um pedaço de terra e um título que dá garantias vitalícias sobre aquela terra. Mas vamos lá. Bom, com esse título, com essa posse, a gente tem ali o governo de Dom Henrique, Henrique de Borgonha, como conde. Mas pense aí, um conde está submisso ao rei. Então, quer queira, quer não, ele ainda estava submisso ao rei de Leão, por consequência, ao reino de Leão. Então, ele continuava sendo um condado que recebia ordens do rei de Leão. Ele morre assim. Mas em 1139, Dom Afonso Henriques, descendente de Henrique de Borgonha, ele se rebela contra o rei de Leão, Dom Afonso VII, e torna o condado portucalense independente do Reino de Leão. Então nasce ali o Estado Nacional Português, sob o rei Dom Afonso Henrique. Tranquilo até aqui? De buenas? Então sigamos. Bom, aquela vitória anterior de Henrique de Borgonha
não garantiu a completa expulsão dos mouros da Península Ibérica. Não, isso só vai ocorrer na metade do século XIII, 1249. E aí esse processo de expulsão ele é liderado por Afonso III. Uma coisa que é marcante, até porque, de certa forma, enquanto país, nós somos efeitos disso, os portugueses, por estarem na pontinha ali da Europa, estão ali num espaço, uma península, eles desenvolveram muito cedo as habilidades marítimas, tanto para pesca quanto para os conflitos, tanto pelo sentido bélico. Então, isso permitiu, por exemplo, que portugueses navegassem pelo Mediterrâneo e subissem também pela costa da Europa para regiões como as costas francesas, as costas inglesas, as costas de Flandres, para comercializar. Então, isso deu, vamos dizer assim, um know-how, uma experiência muito grande para os portugueses, para que comercializassem e estabelecessem contato com outras civilizações. O problema é que quando Dom Fernando, rei de Portugal, ele morre, não existe um filho homem de Dom Fernando, não há. E o que é que ocorre, galera? Dom Fernando tem uma filha, Beatriz, que é casada com Dom João, rei de Castela. Só que se Beatriz se elas recebessem o benefício de herdar o reino português, Portugal seria anexada ao reino de Castela. E olha que coisa interessante. Se isso ocorresse, haveria um retrocesso. Por quê? Porque Portugal já tem uma burguesia consolidada, um comércio de sal, de azeite, de pescados, bacalhau principalmente, forte, vinho, já consegue comercializar com toda aquela região. E Castela ainda é feudal, Castela é agrária e tem uma nobreza extremamente predatória, uma nobreza extremamente parasita, que vive exclusivamente do trabalho de burgueses e do povo de um modo geral. Então, diante dessa situação, o irmão bastardo de Fernando vai reivindicar o trono português. E aí, para benefício geral de burgueses e do povo em geral, ele recebe todo esse apoio. E aí há um conflito entre Dom João, que na verdade o mestre de Aves vai passar a se chamar Dom João depois da vitória sobre Dom João de Castela. E aí, depois do conflito entre Portugal e Castela, o mestre de Aves sai vitorioso, assume o nome de Dom João I e passa a ser o primeiro rei da dinastia de Aves em Portugal. Essa dinastia que se prolonga até Dom Sebastião, o sebastianismo, e com o desaparecimento de Dom Sebastião, a Espanha já existia enquanto Estado nacional e Portugal é então anexado à Espanha, o que ficou conhecido para a história como a União Ibérica. Então, depois da dinastia de Aves que ocorre ali a União Ibérica. Tranquilo até aqui? Então, vamos adiante. Bom, a consolidação do Estado absolutista na Europa. Ao longo do século XIV e XV, estados absolutistas foram delineados na Inglaterra, na França e na Espanha, entre outros países. Percebam que quando eu falei sobre estados absolutistas, isso virou uma tendência ali na Europa, no centro da Europa. Por quê? Porque as relações sociais que eram comuns no período medieval, com as estruturas de feudo, foram perdendo o vigor, foram perdendo a possibilidade de se manterem como tal. Foram surgindo outras demandas sociais. E essas demandas estavam bem representadas no desejo de formação de um Estado nacional, na centralização de um poder em torno de uma figura,
de um monarca com poder absoluto. Não à toa, alguns teóricos que estão ali naquele contexto já estavam escrevendo, já estavam produzindo conhecimento sobre isso. Dois deles, Maquiavel, autor do livro O Príncipe, e Thomas Hobbes, autor do livro O Leviatã, falavam sobre a necessidade de um monarca forte, de um monarca que pudesse ser temido tanto pelos seus inimigos quanto pelos seus súditos. Um monarca que fosse capaz de estabelecer limites à liberdade do seu próprio povo e, dessa forma, se manter no poder. Se manter no poder para governar. E, se mantendo no poder, também poderia proteger esse mesmo povo de possíveis invasões estrangeiras. Então a gente tem a consolidação desse Estado absolutista pautado, ou seja, organizado em todas essas ideias. Sem contar que esse direito de governar era legitimado pela Igreja como um direito divino. Daí o monarca propagar a ideia, apoiado pela Igreja, de que ele foi escolhido por Deus para governar, que ele era o representante de Deus para governar. E se manifestar contra o monarca era se manifestar contra Deus. E, velho, imagina aí um homem com poderes irrestritos, uma mulher com poderes irrestritos. Nada do que esses monarcas definissem seria considerado crime. Eles poderiam fazer o que quisessem. Essa era a modalidade de um governo absolutista no início da formação dos Estados Nacionais. Óbvio que isso não vai durar muito tempo. Vamos adiante? Bom, o liberalismo e o despotismo esclarecido. Lembra quem conduziu, direta ou indiretamente, o monarca ao poder? Lembra? Sim, você lembrou bem. O burguês. O dinheiro burguês, através dos investimentos da burguesia, levaram esse monarca ao poder. E óbvio que esse monarca, para se manter no poder, precisava atender às necessidades estabelecidas pela burguesia. E ela usou esse poder para consolidar o capitalismo, para estabelecer o capitalismo como modalidade econômica vigente. E aí, óbvio que o absolutismo, na medida em que começou a incomodar a burguesia, porque ela queria ascender também no poder político, não apenas no poder econômico, e o absolutismo passou a ser um empecilho. Então ela começa a mover as peças nesse tabuleiro de xadrez para que ela, a burguesia, também ascendesse não apenas economicamente, porque ela já tinha ascendido economicamente, mas que ela também ascendesse politicamente em termos de poder. E o despotismo esclarecido foi exatamente essa lógica de forçar tanto, de se aproximar tanto de uma relação de poder, que os déspotas, o rei, que é chamado de déspota, ele vai entender que ou ele se adequa ou ele desaparece. Daí a ideia despotismo esclarecido, um déspota esclarecido, um déspota que entende que ele precisa ceder ao modelo do liberalismo econômico, a fazer algumas concessões, a diminuir certos privilégios para que ele não desapareça fruto de uma revolução qualquer. E aí, que princípios do liberalismo eram esses? Bom, primeiro, o fim da interferência do Estado na economia. Desejava-se que o Estado governasse os rumos políticos e sociais da sociedade, mas que não interferisse na economia. Adam Smith, que é chamado do pai do liberalismo econômico, já que o pai do liberalismo político é John Locke, dizia que o Estado não precisaria intervir sob nenhuma perspectiva no mercado,
já que a lei de oferta e procura naturalmente regularia o mercado como uma espécie de mão invisível. E aí, essa era a principal base da teoria liberalista. Paralelo a isso, era preciso garantir a igualdade diante da lei. Por quê? Porque se um comerciante tivesse mais privilégio que outro diante da lei, ele seria mais beneficiado que o outro. Quando você garantia a equidade diante da lei, todos são iguais diante da lei, é natural que todos então concorram em pé de igualdade. Outra defesa do liberalismo, um Estado laico, ou seja, um Estado que não tem uma religião oficial. Por quê? Porque dessa forma, seguidores de qualquer religião podem fazer comércio entre si. E aí a religião não atrapalharia o comércio. Separação entre público e privado. Por quê? Porque o público é de todos e quem governa o público não pode tratar o público como privado. Aqui no Brasil a gente tem muito problema com isso, mas isso ficou muito bem estabelecido como um princípio liberal. E por fim, a proteção da propriedade privada. E aí quem garante a proteção da propriedade privada? Óbvio, o Estado, a segurança pública. Esses eram princípios liberais fundamentais para a consolidação de um Estado absolutista. E essa consolidação entre o liberalismo e o absolutismo se deu no processo de consolidação do liberalismo. Algumas características do absolutismo foram mantidas para proteger o soberano. Beleza, os liberais disseram: olha, tudo bem, você continua como rei, ó déspota esclarecido que eu tinha falado há pouco, mas você se adequa aos nossos parâmetros, ao que a gente vai sugerir como forma de governo. E aí, óbvio, surge o Estado liberal. No final do século XVIII, a intenção da burguesia de ter um Estado se estabeleceu definitivamente. Detalhe, final do século XVIII na França, e a gente acaba adotando o modelo francês. No resto do mundo, quase todo mundo adotou o modelo francês. Mas quase um século antes, esse modelo de Estado liberal já havia se estabelecido na Inglaterra. Como? As revoluções inglesas. Primeiro, a Revolução Puritana Inglesa, que executa Carlos I, porque Carlos era um rei absolutista, se coloca como um absolutista que não vai flexibilizar a sua relação com o mercado. Então ele é descartado. Em final já do século XVII, a Revolução Gloriosa pôs fim a um conflito entre parlamentaristas, em sua maioria puritanos calvinistas, e realistas, em sua maioria, anglicanos e católicos. Depois dessas duas revoluções, no fim do século XVII, o liberalismo e o parlamentarismo se estabeleceu na Inglaterra. Como a gente tem na Inglaterra o exemplo máximo de uma monarquia parlamentarista, em que a monarquia reina, mas não governa. E aí a gente tem lá o parlamento liderado por um primeiro-ministro que governa o país. E a monarquia é apenas uma monarquia figurativa, representativa. Como um traço cultural, ela reina, mas não toma decisão política, econômica ou social nenhuma. E sobrevive. Uma escolha pela sobrevivência. Tá claro até aqui? Lembrando que se tiver alguma dúvida, é só anotar que a gente tira semana que vem na próxima live. Vamos lá. E por fim, o exemplo máximo de revoluções burguesas foi a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, que ocorre ali em 1789, a gente tem lá com uma violência brutal, com assassinato da família real, com decapitação pública e toda uma violência contra a monarquia, a destituição da monarquia e o estabelecimento de novos parâmetros para a sociedade.
E aí a burguesia ali se torna a classe dirigente mundial e assim permanece até os dias de hoje. Dá uma lida nesse material. Se surgir alguma dúvida, anota no caderno para a live. Beleza? No mais, eu fico por aqui. Se precisarem, antes da live, tem meu WhatsApp. Se não, semana que vem, na próxima terça-feira, a gente se encontra. Valeu, galera. Forte abraço e até mais.